Posicionamento de imagem, criatividade, casamento, missões. É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje no episódio do Carralcast, o podcast da influência cristã. Eu sou Alan Nascimento e estou falando direto do Estúdio DG, juntamente com meu amigo de sempre, parceiro Felipe Romero. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio, 14º episódio, do Carralcast. É um projeto que Deus colocou no nosso coração, eu tenho certeza que tem edificado muitas vidas. E desde já eu quero pedir para você aí, que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Siga as nossas redes sociais, Carralcast no Instagram, no TikTok, também aqui no Spotify, né? Spotify. Lembrar do Spotify. E aqui no YouTube. Nós somos chiques, né? Exatamente. Chiques, né? E aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a ser expandido e dissipado para outras pessoas. E eu tenho certeza que o episódio de hoje está sensacional. Só pelo papo que a gente teve aqui antes de iniciar, né, Alan? Sim. Tenho certeza que vai abençoar e edificar muito a tua vida. A régua está aumentando. Pessoas de qualidade aqui trazendo conteúdo relevante. É aquela máxima, trazer pessoas melhores que nós. Né? Exatamente. A gente vai aprendendo também com tudo isso, né? Mas olha só, gente, para você que está aí do outro lado da tela, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, por interagir conosco nas redes sociais. Mas eu também quero falar com você que tem um negócio, tem uma marca, tem um produto, tem um serviço e quer se tornar parceiro do Carral Podcast. Você pode nos procurar através do nosso Instagram, mandar um direct e associar a sua marca, aí, o seu serviço, o seu negócio, né, juntamente com o Carral Podcast e crescer juntamente com a gente. São ideias que têm os mesmos valores e nós queremos fazer, na verdade, que o evangelho seja propagado e conhecido por todos os povos. Exato. Mas sem mais delongas, vamos rodar a vinheta, porque daqui a pouco nós vamos chamar o nosso convidado aqui, né? Então, exatamente. Roda a vinheta aí. De volta por aqui no Carralcast, o podcast da influência cristã. Nesta noite, recebendo aqui um grande amigo, ele que é profissional da fotografia, também trabalha aí com casamento, especialista em casamento, também especialista em posicionamento de imagem. Uma alegria recebê-lo aqui no Carralcast, juntamente com meu amigo Felipe. Richard, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria te receber aqui. Te acompanho lá também pelas redes sociais e vejo que o trabalho que você faz de impacto, de relevância no meio da sociedade. Muito legal, gente. É um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que esse episódio vai ser marcante. Maravilha. Essa é a nossa expectativa, né, Felipe? Com certeza, com certeza. Como eu falei, só pelo papo que a gente teve aqui os já. Bastidores, né? Os bastidores já valeu a pena. Os bastidores são riquíssimos, gente. A gente aprende muito também nos bastidores, além dessa conversa aqui, né? Exato. Mas também os bastidores são muito produtivos. Que a gente pudesse colocar tudo que sai nos bastidores, né, Felipe? Nossa. Sim, com certeza. Cara, eu estou muito feliz mesmo, de verdade, porque é um assunto que eu queria trazer aqui para o Carral, sobre posicionamento de imagem, né, falando com o nosso público, o público cristão, mas também com todos os públicos, né, que nos acompanham. Eu sei que você é especialista em casamento, fotografia em casamento, e você estava falando aqui também sobre criatividade. Mas antes da gente entrar nesses temas em específicos, conta um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória na vida cristã e na sua trajetória também profissional. Fica à vontade aí para falar com o público um pouquinho da sua história, Richard. Bom, vamos lá. Eu nasci em berço cristão, então a minha vida inteira eu aprendi sobre Jesus, eu inclusive sou apaixonado por ele justamente por isso, porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai se encantando cada vez mais, né? Chega um momento da nossa vida que a gente fala assim, nossa, tem mais? E realmente tem mais, porque o Senhor ele vai nos levando por caminhos que a gente não imagina, né? E eu falo que da minha infância para minha adolescência, dentro da igreja, eu fui sozinho, porque os meus pais eles não estavam mais. Então eu fui sozinho, e com 12 anos de idade, por exemplo, era eu, minha bicicleta, e ia pra igreja. Legal. Entendeu? Então era muito legal. Eu gostava muito dessa época de sozinho, mas também sentia falta da minha família, né? Sim. E nessa época, eu lembro que a minha maior oração era que os meus pais, meus irmãos, voltassem pra igreja. Que a minha família conhecesse Jesus, porque eu era o único. Sim. A minha mãe ela já tinha sido, né? Mas como ela estava afastada, então eu era o único que estava na igreja. E eu falei assim, eu preciso que a minha família conheça Jesus.
E essa era a minha maior oração. Hoje, o meu avô já conhece Jesus. Meus tios são presbíteros de uma igreja. Minha mãe tá na Peniel, inclusive. Glória a Deus. Eu tô na City, minhas irmãs também estão super bem encaminhadas, meus cunhados, sabe? Então eu vi que Deus, ele realmente fez uma reviravolta na nossa família, e justamente por essa entrega, né? E eu também não posso deixar de falar da minha avó. A minha avó, ela, a matriarca da nossa família, né? Ela era cristã, ela era da mesma igreja que eu era, inclusive, só que ela faleceu, eu tinha 10 anos, e quando... eu lembro de uma história que a minha mãe me contou, que no último dia de vida dela, a minha avó sempre foi uma pessoa muito ativa na igreja, então ela era diaconisa, ela servia demais lá, e eu lembro que a minha mãe contou, a história foi o seguinte, no último dia de vida dela, ela falava para mim, ela ficava olhando para o céu fixamente. E quem cuidou dela foi a minha mãe, né? Nesse período que ela estava internada. E ela falava assim para minha mãe: nossa, como tá lindo. É para lá que eu tô indo. É para lá que eu tô indo. Eu levo para minha mãe e falo assim: não fica triste. Não fica triste, que é lá que eu quero estar. É para lá que Jesus tá me chamando mesmo. E fica tranquila que Deus preparou algo incrível para você e para sua família. Isso ela falava pra minha mãe. Então, eu carreguei... quando a minha avó faleceu, eu comecei a carregar o legado dela. Eu falei assim, eu não posso deixar isso se apagar na nossa família. Sabe? Se eu me perco, imagina. Não tinha como. Eu falei, não, eu tenho esse legado. Eu preciso carregar o legado da minha avó. Sabe? A luta dela, tanto assim, a minha família, né, minha avó e meu avô, eles eram tão envolvidos na igreja que eles ajudaram a construir o prédio da igreja. Então era nesse nível, assim. Então eu falei, eu preciso dar continuidade a esse legado. E até hoje, tô aí, graças a Deus. Olha o nível que começou o Carol, né? Legado. Ele falou um ponto aqui, Felipe, eu sei que você vai falar aí, mas ele com 12 anos e já chamou para si uma responsabilidade de orar pela família para que a família voltasse, né, e conhecesse a Jesus. Alguns voltassem, outros passassem a conhecer Jesus. E legado. Não, já começou em altíssimo nível aqui. Na verdade, o que eu ia comentar é que a gente sempre comenta sobre legado, justamente, e a importância de uma pessoa impactar o restante da geração. Exatamente. Né? Hoje, eu estava conversando isso com um dos meus amigos e discípulos, né, digamos assim, que a decisão dele pode impactar gerações que talvez ele nem vai conhecer. Exatamente. Né? Que vão caminhar com Jesus até Jesus voltar, se não voltar, né? Então, isso tem uma importância gigantesca. A sua avó plantou aquela semente ali. Nossa. E deixou um legado que... Com 12 anos, 10, 12 anos, você já sabia da importância disso, né? Quando ela faleceu, eu tinha 10 anos. Então, olha só, eu orei pela minha família para que eles voltassem, de fato, 8 anos. Caramba. 8 anos. Foram 8 anos, gente, pagando o preço. E graças a Deus... Tá falando sobre processo. Já é processo. Olha aí, tá vendo? Olha os processos da vida, né? Com 12, 8 anos, com 20 anos de vida já adulta, né? Exatamente. E a adolescência, que é a parte mais difícil, é mais difícil, né? Permanecer nesse período de adolescência é bem difícil, é bem complicado, ainda mais sozinho, sem a rede da família, sem o apoio, sem ali trocar esse momento, né, de busca com a própria família, né? Mas, cara, é incrível. Começou aí com um testemunho forte, né? Eu tenho certeza que deve ter outras histórias também, né, por trás dessa e a partir dessa também. Mas conta um pouquinho pra gente também sobre as primeiras experiências profissionais. Sim. Você que é um profissional, né, bem atuante, bem conhecido também no mercado aí. Sim. Eu, com a arte, primeiro eu vou começar falando da arte. Sim. Com a arte, eu sempre tive essa identificação, eu sempre gostei. Na escola eu amava desenhar, então eu sempre fui essa pessoa que gostou de arte. E para descobrir que eu gostava de fotografia, eu precisei ir para um curso. O que aconteceu? A minha primeira experiência com a fotografia foi em 2017, também, que inclusive foi na EMU. Olha aí. Foi na EMU, na Escola de Missões Urbanas, que o Marcelo, ele tinha uma câmera e ele simplesmente entregava na minha mão, vai fazendo as fotos aí. E eu amava. Sim. Eu amava fazer isso. Então foi ali que eu descobri que realmente eu tinha uma visão diferente. E aí eu falei assim, vou investigar mais, né? Fiz um curso. E aí eu fui descobrindo coisas que eu falava assim, gente, a fotografia é muito mais do que só pegar uma câmera. Um clique.
É muito mais do que isso. E eu me arrisquei. Assim, eu realmente me arrisquei. Porque o que eu fiz? Eu marquei uma festa, terminei o curso, marquei uma festa infantil. Eu tinha câmera? Entendi. Eu não tinha câmera. Eu só marquei. Mas aí eu falei pra Deus. Eu falei, olha, me ajuda. Me ajuda, eu marquei, a pessoa me pagou. Na época eu cobrava R$180. Então eu não comprava nada, nem um flash, nem uma pilha. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Pois no dia da festa, eu comprei uma câmera de manhã. Olha. E aí eu consegui, foi quando eu comprei a minha primeira câmera. Nossa, eu lembro que pra mim foi um dos dias mais felizes, assim, que eu lembro. Porque eu falei, cara, é aqui que tá começando o meu império. Sim. Eu sempre quis ser empresário. Legal. Desde criança. E principalmente que relacionasse a arte. Entendeu? E quando eu entendi que a fotografia era de fato o que eu amava fazer, eu falei, não, agora eu vou pôr em prática. E aí eu fui, fiz essa festa, ficou linda, inclusive, para a primeira vez que eu estava ali pegando numa câmera nova, tendo a primeira experiência de fotografia, nossa, foi muito bom. Inclusive tem essas fotos até hoje, eu amo revê-las. Que eu olho e falo, gente, eu já tinha essa visão lá. Legal. Exatamente. Engraçado que já falamos aqui sobre oração, legado, processo, perseverança, e ele acabou agora de falar também sobre fé. Porque ele marcou a festa e tinha um público lá, mas não tinha o principal instrumento para poder fazer o que fazer. Ou seja, deu um passo de fé, né? Exatamente. Deus trabalhou baseado na fé que você ativou, né? Exatamente. Sim, uma coisa que eu sempre aprendi foi isso. Eu preciso dar um passo de fé. Eu acredito sim que Deus ele tem coisas pra gente. Sim. Mas tudo tem que ter um posicionamento. Entendeu? Não tem como você... o Senhor me prometeu isso. Mas dependendo de como for o seu posicionamento, você perde isso. Sim. Assim, perder a promessa de Deus não, porque a palavra dele não muda. Mas está a promessa na sua vida. Então, a gente precisa ter um posicionamento. E comigo foi assim, eu sempre aprendi desse jeito. Eu precisava dar um passo para... Deus me prometeu isso? Ok, vamos lá. Eu orava porque eu queria ter clientes. Então, começou a vir. Eu falei, eu não vou desperdiçar. Então, foi realmente um passo de fé. E isso é extremamente importante. A minha carreira, eu sempre fui muito assim. Eu sempre coloquei e falei assim, não, eu recebi isso aqui de Deus, eu recebi essa palavra. Sim. Então, se eu tenho uma palavra dele, eu vou correr atrás disso. Entendeu? Precisa de um posicionamento meu para isso, né? E depois que eu fiz essa primeira festa, isso foi em 2017 ainda foi no meio de 2017. E aí eu comecei a fazer só como hobby mesmo. Na época ainda tinha o meu trabalho CLT e já também não estava aguentando mais, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, já tinha aí um tempo que eu estava na mesma empresa. E para mim, eu falei assim, não, agora eu vou começar a fechar festa. Comecei com festa infantil, foi indo. Quando foi em 2020, eu recebi uma proposta para ser fotógrafo numa ONG. E aí eu fiquei sendo fotógrafo e professor para os adolescentes. Fiquei lá 2 anos fotografando. E em 2021 eu entrei no meu primeiro estúdio de fotografia. Como para trabalhar mesmo. Sim. CLT. E pra mim, nossa, eu tava, gente, pensa no... Meu, é o mundo que eu quero estar. Eu falei assim, é aqui que eu quero estar. E, inclusive, eu estava num estúdio de uma pessoa que eu admirava muito, muito mesmo, que era assim, sabe aquela pessoa que você fala, meu, minha inspiração é essa pessoa aqui? Eu tava justamente nesse estúdio. Então eu falei, meu, como que eu cheguei aqui? Não sei. Eu só sei que eu cheguei lá. Eu só sei que, porque um indicou o outro que falou de você. Então eu falei, que bom, já estão falando de mim. São coisas que Deus faz, né? Exatamente. E aí eu falei assim, cara, eu vou, a partir de agora, então eu vou focar em casamentos. Na verdade, era uma área que eu já queria, porque um dos meus maiores sonhos na fotografia era ser aqueles fotógrafos que viajam para Campos do Jordão, que vai para outros lugares, sabe? Só para fotografar. Eu tinha esse sonho, gente. Era coisa de adolescente. E aí, tá acontecendo? Aconteceu? Já aconteceu. Várias já vezes, aconteceu. E eu não achei que ia ser tão rápido. Porque 2021, quando eu entrei lá, eu lembro que eu fechei um casamento que, assim, tinha sido o meu casamento mais caro na época. E eu falei assim, tá, vamos ver como vai ser. O salão era um salão de nome lá em São Vicente, os fornecedores eram fornecedores muito bons, então eu falei assim, é o primeiro casamento que eu sei que pode me dar um boom, né? E aí eu aproveitei isso.
Aproveitei e falei, o casal era bonito, falei pra eles, vamos pra Bertioga, aqui, ó, do lado. nem sugeri ir pra longe, que eu falei, gente, o casal já tá me pagando, eles vão querer ir pra longe ainda? Aí eu falei, não, vou sugerir Bertioga. Fomos pra Bertioga, fizemos as fotos, foram incríveis, e a partir dali, a minha vida mudou. Esse mercado da fotografia é um mercado que ele sempre se mantém, né? A tecnologia muda, atualiza, né? Sim. Fica mais sofisticada até. Sim. Mas uma coisa que eu noto, ainda de longe, para quem acompanha de longe o mercado, é que, pelo menos ali 90, os anos 2000 para trás, era uma profissão de pessoas um pouquinho mais velhas. Sim. Tinha muito essa questão, né? Era sim, o senhorzinho que fotografava, a senhorzinha. E o que eu percebi nesses últimos tempos é que as pessoas mais jovens têm entrado, têm aprendido, têm se aperfeiçoado e têm tomado isso como uma carreira. Exatamente. Como principal carreira, na verdade. Como você começou no CLT, gostou da área da fotografia, se identificou e já tomou a decisão de fazer a migração, né, de CLT para empreendedor, empresário, né? E detalhe, eu saí assim, falei, tchau. Num dia eu estava lá, no outro dia eu estava entregando a carta de demissão. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim. É de fato isso mesmo? A juventude tem vindo para esse mercado da fotografia? Sim. A juventude hoje está tomando lugar. Sim. De toda essa parte da tecnologia, eu acredito. Porque o que acontece? Nessa época que eram os senhorzinhos e tudo mais, eram câmeras que... Foi o que a gente estava conversando, de agilidade. Sim. Então, antigamente, era muito burocrático para você fazer uma fotografia. É verdade. Você tinha que ter toda uma estrutura. Se você não tivesse iluminação, ia ficar péssimo. Não tinha muito essa valorização da edição. Entendeu? Era mais assim... foi isso aqui que saiu, é isso. E eu vou falar de 2017. Teve uma história sobre isso, que não dava valor à edição. Meu Deus. No meu casamento. Não, então, na festa de 15 anos da minha irmã foi isso. Em 2017, tá? Agora não, vai. Já faz um tempinho. Em 2017, o cinegrafista que fez a festa da minha irmã, ele tava com uma câmera daquela de televisão, enorme. E ele só gravou. Ele saiu gravando assim e foi isso que ele entregou. Eu olhava e falava assim, não, gente, ele vai fazer alguma coisa, né? Ele vai editar, vai fazer uns cortes e tal. Ele entregou do jeito que ele chegou, ele foi. E um fio gigantesco no meio do salão. Quando foi isso? Que ano? 2017. Não faz tanto tempo. E era o senhor. Eu tô falando de 2006. Eu casei em 2006. E aí, o álbum de foto, quando... Na época, a gente não tinha esse poder de perceber, porque era comum, então não tinha edição. E aí, depois, agora, olhando com pouco tempo, a gente vai olhando ao longo dos anos, né? Sim. Naquelas fotos na praia, ali no jardim, o poste de luz aparece na foto como se fosse uma terceira pessoa, pintado de branco até metade, falhado. Meu Deus! Aí eu olho aquela foto. Então, mas é até engraçado, porque, que nem, se eu for pegar o meu contato com fotografia, até eu me converter, lá, ali perto de 2014, 2015, meu contato com fotografia era indo lá tirar foto para o documento. E hoje eu trabalho com tecnologia e tal. Sim. Mas é bem isso mesmo, né? E hoje em dia a gente vê que, assim, a informação, ela é muito mais rápida, né? Exatamente. E justamente por isso que os jovens estão indo para fotografia. Exato. Porque a agilidade, agilidade. Hoje, por exemplo, eu troquei de equipamento recentemente. A minha câmera, a minha antiga câmera, ela tirava 18 frames por segundo. Que vamos dizer que são 18 quadros de fotografia. Sim. Essa de agora é 24 por segundo. Então, assim, se a gente... mas parece que é um número pequeno, mas que parece que é um número próximo, mas não, é uma evolução muito grande, sabe? Então, quando você percebe essa agilidade, e detalhe, eu fui forçado a trocar de equipamento justamente por essa agilidade. Sim. Eu falei, não, eu preciso de um foco mais rápido, eu preciso de mais fotografias, eu preciso que eu consiga fazer com focos diferentes em questão de 1 minuto, entendeu? Então, assim, eu justamente, as pessoas hoje, na verdade, elas estão indo, os jovens, para a fotografia justamente por isso, por agilidade. Então, por exemplo, se você vai, assim, obviamente não estou aqui desmerecendo, tá? Mas, por exemplo, você vai ser um psicólogo. Quanto tempo você precisa estudar para se tornar um psicólogo? 5 anos. 4, 5 anos, Exatamente. E vamos falar, o mundo hoje tá assim, ó. Entendeu? Então, o que acontece? A fotografia, você estudou ali, fez um curso de 1 ano,
Você tá, tipo, já sabe o que é fotografia, já sabe como você vai fazer, mas você aprende isso na prática. Sim. Sim. Fotografia, gente, uma coisa que as pessoas precisam entender. Fotografia é prática. Entendeu? O meu curso mesmo, hoje, eu sei, de 100% do que eu sei, 10% eu aprendi no curso. Os outros 90% foi vivendo mesmo. Sim. Nossa, aconteceu isso. Não pode acontecer. Nossa, fiz isso aqui com a iluminação. Não pode acontecer. Então, a gente precisa entender tudo isso, sabe? Porque as pessoas, de fato, elas querem agilidade, sabe? E você precisa praticar para aprender. E a fotografia, você vai se tornar um fotógrafo rápido. E, obviamente, você fazendo o básico bem feito, você se destaca. Entendeu? Sim. Porque, infelizmente, como cresceu muito a demanda das pessoas indo para a fotografia, também cresceu muito a demanda de responsabilidade na área, sabe? E, consequentemente, também cresceu as pessoas que cobram barato. Exato. O que não é errado. Mas é aquele negócio, um prejudica o outro. Sim. Entendeu? Por exemplo, hoje eu não posso cobrar mais do que 12 mil num casamento, porque as pessoas aqui não pagam. As pessoas aqui da Baixada não pagam. Eu consigo isso para São Paulo, entendeu? Agora para cá não dá. Sim. Entendeu? Só que, por exemplo, como que eu consigo cobrar aqui? Eu cobrando 5, 6, ainda vai, com muito esforço, mas vai. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, foi aquilo que eu falei. Isso acontece justamente porque existem fotógrafos que cobram muito mais barato. Sim. E aí acaba prejudicando. Só que os fotógrafos baratos, vamos ser sinceros, não vão entregar a mesma qualidade. Não vão entregar a mesma visão, o mesmo olhar, sabe? E é justamente isso que prejudica o mercado. Uhum. Então, com essa demanda de jovens vindo para fotografia, aconteceu toda essa movimentação. Entendeu? E eu até tenho testemunho de que a gente acompanhou, né, uma transição de carreira do Andrade, até mandou um abraço para ele está em Portugal hoje, e eu via que ele era um cara muito empenhado ali, ele começou, estudou e tal, aprendeu, mas era no dia a dia, eu via que ele no dia a dia, ele de repente já vinha com outro insight. Sim. Aí já vinha atuando, né, trabalhando, sim, fazendo fotografia. E isso é primordial, né, para essa área. Com certeza. Falo também porque na minha área de tecnologia, as pessoas transicionaram também. Muitas pessoas transicionaram para a tecnologia, para desenvolvimento e tal. Hoje eu trabalho numa empresa, num time que tem engenheiro, que virou programador. Caramba. Né? E aí, essa transição, tanto na minha área quanto na área da fotografia, requer a prática, não tem jeito, né? Não tem jeito. A minha primeira chefe, por exemplo, ela era engenheira química. Assim, nada com nada com a profissão, entendeu? Então, assim, acaba que justamente as pessoas estão migrando por essa facilidade. E uma coisa que eu sempre levei também ao pé da letra é que, por exemplo, num casamento, qual é o significado daquilo? Você está carregando um sentimento, você está carregando uma história, sabe? Então tem uma responsabilidade muito grande, sabe? E isso também é uma coisa que me fez despertar. Porque, por exemplo, eu falo, quando a gente cresce nesse meio cristão, a gente cresce sendo apaixonado pela família. Isso, é verdade. Então, eu sou apaixonado por ver casamentos. Eu sou apaixonado por ver a família crescendo. Meu, eu tenho casais hoje que, por exemplo, eles casaram, eu fiz o casamento. Tiveram um filho, eu acompanho 1 ano, 2 anos, né? 3 anos. Isso é legal. Então, assim, é um tempo. Faz parte já, Faz parte, você entra pra família. Entendeu? Então tem esse valor sentimental de como você vai lidar com isso. Sim. E isso é uma das coisas muito importantes também. E a imagem, tanto a foto como o vídeo, ela tem um valor inestimável, né? Porque eu gosto de tirar foto das minhas filhas assim, em casa. Sim. E elas se escondem, né? Coisa de criança e adolescente. Pai, não sei o quê. Mas eu falo, mas lá na frente eles vão me agradecer, que vão ver essas imagens, vou mostrar pros filhos de vocês. Exatamente isso. Por exemplo, a minha mãe, ela não tem foto minha grávida. E assim, ela tem, por exemplo, do chá de bebê. Mas, tipo assim, do período, assim, ela não tem. Sim. E aí é uma coisa que tem um valor sentimental. Sim. De, tipo assim, como assim não tem foto? Tudo bem, era 99, né? Era 99. Recente, hein? Imagina 81.
Meu Deus! Minha mãe é de 81. Não ria. Tô tranquilo. Mas assim, ela não tem essas fotografias, entendeu? Então foi justamente também por isso. Porque eu falei assim, cara, isso tem um valor muito grande. E faz parte do que eu acredito. Sim. Da família, de formar... um casal casando, gente. Vocês não têm noção do poder e da unção que tem sobre aquilo. Eu mesmo, depois de tudo editado, que eu vou olhar... vocês podem até ver isso com as pessoas que eu conheço. Eu choro vendo. Porque tem um poder muito grande. E é um momento único também na história do casal, da família. Exatamente. Né? Nossa, que pra gente que é cristão, né, que acredita na família, nesse valor, Sim. Né, é para sempre, né? Então, Sim, aquela imagem, aquele registro, ele tem um poder, aquele momento, né? Aquele momento gigantesco. Tem um poder gigantesco. Exatamente, gente. A fotografia, ela tem esse poder, né? Já fez muitos casamentos? Nossa. Tem anotado? Como e olha, da última vez que eu anotei... Mais de 10? Tô brincando. Da última vez que eu anotei... Foi só uma provocação isso. Né? Foi uma provocação, de propósito. Olha, da última vez que eu anotei casamentos que eu fiz, já tinha passado 180. Meu Deus. 8 anos, gente. 8 anos. Caramba. Nossa, bastante. Já tinha passado de 180. Aí, se a gente for colocar as festas infantis, outras festas de empresas e tudo mais, a gente vai aí bem mais longe. Nossa. Mas já foi mais de 180. Caramba, o ano passado mesmo, eu fiz 102 eventos, né? Isso com casamentos, enfim, todo tipo de casamento, todo tipo de evento. Eu fiz 102 eventos. Em um ano. Uau. Caramba, bastante. Entendeu? E assim, o meu crescimento, ele se deu justamente por um posicionamento também. Porque quando eu saí do estúdio, eu falei assim, eu preciso fazer minha empresa crescer. Então, eu saí e falei assim, não, vou atrás das pessoas. Vou conversar com as pessoas que eu conheço do ramo de eventos. E assim, em 2 anos e meio, eu tive um crescimento tão rápido que eu olhava e falava assim, gente, como assim? No mesmo ano que eu tomei esse posicionamento de tipo assim, não, vou sair do lugar onde eu estou, vou atrás dos casais, vou atrás das pessoas, eu já tava indo para Campos do Jordão. Olha aí. Já tava indo para Campos, já tava indo para outros lugares, Olambra. Nossa, eram lugares que eu queria muito conhecer. Então, assim, quando eu me dei conta, eu falei assim, nossa, esse mês mesmo, esse mês eu tô indo pra Argentina para fazer um ensaio de um casal. Olha. Caramba. Na verdade, a fotografia tá te proporcionando essa experiência cultural, né? Regional, cultural, né? De conhecer os lugares também. Né? Exatamente. Então, gente, a fotografia, ela tem esse poder, sabe? Legal. E, obviamente, tendo o poder de Deus sobre a fotografia, isso se torna muito mais maior. Muito mais especial. Você consegue transmitir, muitas das vezes, a gente fala isso até na mídia, lá na nossa comunidade, você está transmitindo os olhos de Deus ali, você está transmitindo Deus na imagem, num history, num vídeo, né? Exatamente isso. Até profissionalmente falando, nós que somos cristãos, porque onde a gente coloca as mãos, né, para produzir, a gente está ali sendo um agente do reino também. Né? Isso mesmo. Aí você comentou, Richard, sobre posicionamento e tudo, e eu lembro que no começo você falou sobre o seu império. Percebi que lá no início da sua carreira você já tinha em mente que a sua empresa ia ser uma empresa... Né? Isso é importante para a gente também, né? A nossa mente tem um poder absurdo que às vezes a gente nem consegue acessar, né? Exatamente. Como é que fala? Enfim, de enxergar lá na frente, né? O que a gente quer. Exatamente. Dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração. Exatamente. Como é que você falou, nossa, hoje... consegui construir tudo isso e tal, e tô construindo ainda. Sim, gente, é muito louco, porque essa visão, ela sempre foi muito clara para mim. Eu falei, na verdade, lá naquela época, a minha visão era, quando eu estiver viajando para fotografar, eu já construí meu império. Então, era nessa, a minha cabeça era isso. Os primeiros objetivos já foram alcançados. Exatamente, já foram alcançados. E aí, você alcança, você fala... Dá para ir mais longe. Próximo passo. Vamos pro próximo passo. Então, por exemplo, hoje eu tô começando a ir mais para São Paulo para fotografar. Legal. E aí também foquei nessa parte do posicionamento de imagem. Que foi isso também que mudou. Sim. Isso foi o diferencial, assim, que fez a minha empresa crescer. Por quê? Uma pessoa que não se posiciona,
E isso eu digo, tipo, quando a gente fala de posicionamento, a gente não tá falando só de imagem. A gente tá falando de como você anda, de como você fala, com quem você anda, com quem você fala. Isso é tudo conta. É um conjunto, sabe? Não tem como, vou colocar uma roupa interessante. Não é só isso. Vai muito mais além. Precisa ter um contexto, sabe? E aí, durante esse período inteiro, eu pensei, tá, eu quero chegar aqui. O que eu preciso fazer para chegar lá? E aí eu comecei nesses processos. Foi quando eu entrei no estúdio, abri o meu próprio estúdio, inclusive quando eu saí de lá, eu abri um estúdio de fotografia. Ficou aberto 2 anos porque eu decidi focar de fato nos casamentos. Então, assim, eu tive uma história a partir dali. E, por exemplo, isso foi em meio de 2022. Meio de 2022 pra cá, gente, é o que aí? 3 anos. 3 anos. Em 3 anos, eu cresci o que eu não cresci em 5. Entendeu? E tudo isso por um posicionamento. Sim. Então, por exemplo, foi o que eu falei. Eu comecei a ir nas pessoas certas, sabe? E, obviamente, o posicionamento é aquele negócio. Como você quer que as pessoas te enxerguem? Isso é muito importante. Você tem visão? Você tem valores? Qual a sua missão, de fato? E uma coisa que eu sempre fiz, e eu sempre tive muito claro, era a minha missão. Porque desde o início eu falava, não, a minha fotografia ela vai ser um serviço que eu vou fazer para Deus. Sim. Amém. Então, todo ano, por exemplo, eu sempre tento estar ao máximo envolvido com isso. Eu fiquei 8 anos na Peniel. Durante os 8 anos eu trabalhei muito lá naquela igreja. Trabalhei muito na mídia. Por quê? Porque eu realmente coloquei o meu trabalho à disposição de Deus. Exato. Entendeu? E não só dentro da igreja. Quando o pessoal, a Paloma, acho que a Paloma não tinha ido nessa época, mas quando a gente foi na aldeia lá em Mongaguá, isso. Eu levei a minha câmera, falei, não, vou tirar foto deles tudo, vou tirar foto do trabalho acontecendo. Quando a gente foi pro Morro do Borel, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, eu sempre coloquei o meu trabalho à disposição de Deus, porque eu entendia que isso era um dom que ele tinha derramado sobre mim. Sim. E eu também recebi uma palavra. Olha. Então, em 2019, uma amiga minha, assim, cheia do Espírito Santo, veio e ela falou, porque eu tava já pra desistir. Porque eu falei, gente, eu não saio do lugar. Nada tá indo, assim, tô tendo evento, mas fazia 2, 3 eventos por ano. Então eu falei assim, não tava indo. E aí eu tava bem decepcionado em relação a isso. E aí Deus usou ela, veio e ela falou, Richard, o plano do Senhor pra você é que as suas fotografias vão alcançar outras pessoas na nação inteira. Olha aí. Então, quando eu recebi essa palavra, Isso é poderoso, eu realmente fui tomado por um propósito, Sim. sabe? Eu falei assim, é isso, então é isso que eu vou buscar. E aí foi quando eu realmente comecei a me desdobrar para fazer, não que o meu nome fosse conhecido, mas fazer o nome dele conhecido através das minhas fotografias, sabe? Eu já recebi vários testemunhos. Teve uma época que eu criei uma página no Instagram justamente para isso. Então eu tirava uma fotografia, eu tinha uma leitura daquela fotografia e eu falava, era uma ministração. Sim. Entendeu? Eu tinha uma leitura daquela fotografia e eu colocava nas redes sociais. O quanto de pessoas isso impactou? É o que o Felipe acabou de falar agora há pouco, que a gente fala mesmo lá na igreja sobre o poder da imagem, né? Então, não é só uma fotografia. Não é. É a mensagem que está por trás dela, o alcance dela, né? Exatamente. O que vai ser ministrado no coração da pessoa que está vendo aquela imagem. Exatamente. É Deus sendo revelado através de uma foto, de um vídeo, né? Sim. Através da tecnologia. Cara, isso é muito poderoso. E a gente começou a entender sobre isso, né, Felipe? Sim. Falamos sobre isso na época da pandemia, a gente já estava falando sobre isso. Fomentamos demais sobre isso. E graças a Deus, principalmente as pessoas, o povo de Deus está entendendo a importância disso, né? Porque houve resistências no começo, né? Foto, vídeo, câmera, dentro da igreja. E trazendo até um pouquinho para dentro desse assunto, Richard, você sentiu em algum momento da tua jornada essas dificuldades dentro do contexto de igreja? Sim. Foto, vídeo. Isso é muito estranho, dentro da igreja toda hora alguém filmando, né? Muito. Dentro da igreja, a gente se depara com 2 tipos de público. A pessoa que tá adorando e quando você aponta a câmera, ela vai descer a mão e já era, travou. Acabou. E a pessoa que quando ela vê você chegando, ela vai levantar a mão. Só que... Tá cheio de vídeo desses aí. Exatamente. Né? Mas sabe, uma coisa que eu acho que
é uma falha, assim, que a gente tem como igreja, sabe? A gente precisa enxergar a mídia como parte da igreja, como parte da missão de Deus. Porque quando a gente... né? Exatamente. E assim, vamos falar real. Quando Deus fala que nós alcançaremos até os confins da terra, gente, a mídia é um caminho para isso. A tecnologia proporcionou isso. A tecnologia é um caminho muito rápido pra gente alcançar os confins da terra. Entendeu? Então, assim, a gente precisa usar isso a nosso favor. E assim, graças a Deus, a pandemia mudou a visão das igrejas em relação a isso. Sim. Porque forçou elas a utilizarem da mídia. Inclusive, esse podcast, Felipe, tá chegando nos Estados Unidos, tá chegando na Espanha, Portugal. Tá chegando em Portugal, tá vendo? Né, por conta da tecnologia, né? Então, é ferramenta que está à disposição da igreja para a gente poder alcançar as pessoas. Exatamente. E levar a boa mensagem, levar a mensagem do evangelho. Exatamente. Então, é sobre isso. É sobre mentalidade também, sobre essa transformação, metanoia, né, que Deus fez por meio da pandemia, na verdade. Exatamente. A gente fala bastante também sobre a prova social, né? Prova social. Que é o testemunho, nada mais é do que o testemunho. Você vê um amigo seu ali, num contexto da igreja, louvando, enfim, adorando, nossa, poxa, eu quero estar ali. Exatamente. Né? E uma coisa que eu conquistei com Deus, eu sempre falei para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê direcionamento do que eu tenho que fotografar. No culto. Porque tem coisas, por exemplo, tem adorações que elas são diretas para Deus. Exato. Não são para a igreja. Elas são diretas para Deus. Então, assim, não que toda adoração não seja, né? Toda adoração é direta para Deus, mas é uma coisa em particular, individual da pessoa com Deus. Então, você tem que ter essa sensibilidade ao Espírito Santo para entender o que você tem que fotografar. É o feeling espiritual. Né? Exatamente, exatamente. E graças a Deus, eu sempre tive muito feeling espiritual. Sempre tive muito isso, porque era uma coisa que eu busquei, sabe? Porque assim, por exemplo, um apelo. Cara, as pessoas que vão ali no apelo não estão indo para ser fotografadas. Exato. É um momento muito um momento íntimo. Dela. Pra que eu vou abaixar enquanto ela tá ajoelhada e tirar a foto da cara dela? Não faz sentido. Chorando. Não faz. Acaba até com a conexão. Acaba. E assim, você como a mídia precisa também estar disposta ao mover do Espírito Santo. Claro. Sim. Porque o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo pode falar assim, ninguém vai filmar mais nada. Ninguém vai fotografar mais nada. Já aconteceu isso comigo. Eu tava fotografando ali num momento de adoração e eu tava, queimando também. E aí o Espírito Santo falou, parou. Agora é um momento meu com você. Exato. Para. Então, eu comecei a entender... Gente, eu tô todo arrepiado. Eu comecei a entender isso. Que a gente precisa entender que a fotografia, ela é sim um caminho que Deus vai usar para levar até os confins da terra, o evangelho. Isso tá bem claro. Mas, isso tá muito claro. Só que a igreja precisa assumir isso também como missão. E fazer direito. Porque a gente sabe que as coisas do reino de Deus são com ordem, decência, excelência, zelo, né? Sabe? Então tem que fazer com excelência. Não é só, tem uma câmera aqui, vou fazer. Não. Olha pra mídia com essa visão. Entendeu? Porque assim, com esse crescimento da mídia nas igrejas, o que acabou acontecendo? Acabou virando uma capa de revista, vamos dizer assim. Algumas igrejas usam isso como capa de revista, de fato. Sim. Entendeu? Não estão usando a ferramenta de forma correta. E até assim, pesado falar isso, porque é verdade. Sabe? Quando a gente tinha que estar usando a fotografia para transmitir a mensagem de Deus, a gente está usando a fotografia para transmitir o quanto a minha igreja é boa. Mostrar a estrutura. Exatamente. E, gente, vamos falar real. Quando a gente for encontrar Jesus ali, ó, não vai ter telão, não vai ter som, não vai ter nada disso. Exatamente. Entendeu? Vai ter você e Jesus. Então, ponto. É isso. É isso que você precisa. Até abrindo um parênteses aqui, eu não sou fotógrafo, mas já tirei foto na igreja como servindo na mídia. Você que tira foto na igreja, você que utiliza a câmera fotográfica na igreja, não ligue o flash. O Richard pode falar isso melhor que eu, mas não ligue o flash sob hipótese alguma. Pode estar o escuro que for, né, Richard? Exatamente. Não ligue o flash. Isso tá em entender o contexto que você está. Porque, por exemplo, se tem luz suficiente, eu não vou ligar o flash. Isso, gente, dentro da igreja não se liga flash. Isso. Em nome de Jesus. Tirando distraindo todo mundo. Então não se liga flash. Mas quando você entende, por exemplo, se tá muito escuro,
Cara, aí eu já tenho que falar, Espírito Santo, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Qual que é o que eu preciso fazer? É pra eu gravar? É pra eu fotografar? Não, você tem que ter essa conexão, Sim. entendeu? E entender justamente esse momento, sabe? E também, tudo muito alinhado dá certo. Uma coisa que acontecia muito lá na Peniel, a gente era muito alinhado. Nos congressos, nas coisas, a gente sempre tinha um radinho que a gente se comunicava. Sim. Eu falava, gente, acende a luz. Gente, apaga a luz. Gente, o telão dá uma diminuída. Então a gente sempre ia se comunicando para que desse certo. Quando a gente via que nada estava respondendo, a gente falava, então não é para fazer. Para que tem alguma coisa acontecendo, sabe? Não tá dando certo porque o Espírito Santo ali tá trabalhando em alguma coisa. Exatamente. Então precisa ter isso. E assim, foi aquilo que eu falei, quando a igreja enxerga a mídia como um caminho até essas pessoas, a gente... a nossa mente, ela explode. Isso, e falando sobre um pouquinho também sobre... Você já falou, fez uma breve introdução sobre posicionamento de imagem. Sim. É um assunto que me interessa bastante. Como a gente trabalhar essa questão sem, de repente, dar a impressão ou cair no problema de autovalorização da imagem, vaidade, narcisismo, toda essa questão que envolve o ser humano que está lá no fundo, se não for Cristo, ele vem à tona, Exatamente. Vamos trabalhar isso, porque assim, eu acredito também nessa questão do posicionamento de imagem. Aliás, eu preciso assessoria, né? Olha aí. Né? Mas precisamos. Mas como trabalhar esses aspectos aí? Como que você lida com isso? Você já viu isso acontecer diante de você? Já. Então, a gente que trabalha com imagem, com certeza isso uma hora vai pegar. Vai chegar. Exatamente. O que a gente precisa prestar atenção é o quanto a gente está ligado com Deus para que isso não aconteça. E a motivação. Exatamente, e a motivação. Se você só está se arrumando para aparecer de uma classe mais alta, isso é completamente errado. Opa. Entendeu? Não que eu... Assim, como posso explicar? Por exemplo, eu estou bem vestido hoje. Obviamente é um contexto. Nós estamos aqui, é um podcast, né? A gente está falando sobre imagem, então isso é importante. Vou num casamento? Também vou bem vestido, porque é um casamento. Não é? Agora, por exemplo, quando eu percebo que isso está acima de mim, no sentido de, por exemplo, nossa, eu não vou sair mais porque eu não tenho roupa. Eu não vou... Eu tenho. E eu tenho roupa para sair. Entendeu? Eu não preciso sair de blazer o tempo inteiro. Uma coisa que eu entrei para... Quando eu entrei para essa parte da mídia e tudo mais, que eu queria desconstruir de fato do posicionamento, é esse negócio do blazer. Posicionamento não é blazer. Não é isso. Isso transmite, sim, uma mensagem, mas o que vai te fazer... O diferencial do seu posicionamento de imagem não é o blazer. É como você, de fato, se mostra. Então, por exemplo, obviamente, eu trabalhando com posicionamento de imagem, eu não vou aparecer ali no Instagram do jeito que eu acordei. Sim, né? Então, e a gente sabe que nenhuma blogueira faz isso, né? Que as pessoas elas se arrumam antes. Tem uma pré-produção. Exatamente, tem uma pré-produção. Então, as pessoas se enganam às vezes. Nossa, será que a pessoa acorda assim? Não. Ela acordou 2 horas antes e se preparou para fazer aquele vídeo para você. Então, assim, a gente sabe que tem isso. E aí, como que eu lido com como que eu lidei, na verdade, com essa questão da vaidade? Eu fui dando um passo para trás. Quando eu percebi que eu falei assim, tem alguma coisa errada. As minhas roupas estão caríssimas. Sim. O meu guarda-roupa tá cheio. Não tem necessidade. Entendeu? E ainda assim eu comecei a me comparar com as pessoas. Então eu acho que a gente percebe a vaidade quando a gente se compara. Porque eu comecei a falar assim, nossa, mas a pessoa tá usando um blazer de tal marca. Nossa, mas aquele sapato é de tal marca. Por que eu não comprei ele ainda? E aí é quando você fala, tem alguma coisa errada. E aí você dá um passo para trás, você aprende a lidar, você entende que a imagem é sua. Até para que também essa questão não se torne um ídolo. Exatamente. Tem essa problemática de se tornar um ídolo no coração da pessoa. Passa a ser uma necessidade gigantesca, a pessoa se tornar escrava daquilo. Sim. E aquilo se torna um ídolo, um altar.
Exatamente. E aí nós temos um grande problema. Muito. Né? Perigosíssimo, né? Então, eu acredito muito nessa questão da importância da imagem, do posicionamento da imagem, até para que a gente possa alcançar mais pessoas e acessar lugares que talvez nós não acessaríamos, né? No contexto sociedade, enfim, negócios, né? Parcerias, mas a gente precisa guardar o coração, né? Está falando sobre motivação, guardar o coração, para a gente também não olhar outras pessoas assim também, né? De cima para baixo, de cima para baixo, medir as pessoas pelo jeito que elas vestem, né? Não, sim, exatamente. Né? E assim, é aquilo que eu falei, quando a gente tem uma conexão com Deus, isso muda tudo, porque a gente sabe que Jesus, ele era Deus, ele era o Criador, o Rei dos Reis, e ele estava com toda a humildade aqui, sabe? Então a gente precisa aprender com Jesus. Entender, obviamente, o local onde nós estamos, como se portar naquele lugar, porque Jesus sempre foi muito educado, tá? Sim. Jesus nunca bateu na porta de ninguém, praticamente. Entendeu? Se eu não me engano, teve uma pessoa só que ele bateu na porta, literalmente. Mas não me lembro agora exatamente, mas eu ouvi essa mensagem esses dias. Mas assim, Jesus, ele não foi intruso. As pessoas vinham até ele. Ele não chegou na multidão, a multidão veio até ele. Exato. Então, é entender isso, de, por exemplo, como que ele atraiu esse público? Pelo posicionamento dele. Pelo posicionamento dele. Não tinha nada a ver com roupa. Não tinha nada a ver com roupa. Era a mensagem. Era a mensagem. Exato. Além do mais, ele ainda falou, aprendi de mim que sou manso e humilde. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando eu falo sobre posicionamento de imagem, eu não falo sobre a marca de roupa que eu estou usando, sobre o estilo que eu vou andar. Não. Eu estou falando sobre posição. Sim. Sabe? Qual é a mensagem que você está transmitindo? Como você quer ser percebido? Obviamente, quando a gente entra para o ramo dos negócios, isso impacta muito. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que a sua roupa diz muito sobre você. Né? Então, no ramo dos negócios, isso é extremamente relevante. Se você quer atender um público, por exemplo, alto, você precisa, sim, começar a se alinhar para isso. Entendeu? Sim. Eu não vou chegar, por exemplo, em Alphaville, não vou chegar lá vestido de qualquer jeito. De boné, né? Que nem eu tô, fala aí. Mas você entendeu? Assim, eu não vou chegar... É o contexto mesmo, Eu não vou chegar desse jeito, entendeu? Agora, por exemplo, obviamente, isso não entra na questão de desmerecer, mas, por exemplo, aqui também eu não vou andar de qualquer jeito. Sim. Você não vai me ver andando de bermuda, por exemplo. Bermuda eu só uso na minha casa. Então você não vai me ver andando muito de bermuda. Então, assim, ter esse entendimento que no ramo dos negócios, isso é fundamental. Você precisa ter, você está comunicando alguma coisa. Claro. Sim. Por exemplo, se eu ando todo de vermelho, eu estou comunicando o quê? Já sei, não fala não. Entendeu? Obviamente, não é uma crítica só dessa Ainda parte que eu sou monocromático. espiritual. Mas vamos falar a verdade, assim, você comunica poder também. Sim. Olhando no sentido da cor, para o ramo dos negócios, você comunica poder. Então, essa cor precisa ser usada, sabe? Porque a mensagem que a pessoa quer passar é a mensagem de poder. Sim. Por exemplo, o meu trabalho, eu quero mostrar que o meu trabalho é um trabalho elegante. Como que eu vou para os casamentos? Assim. Com bege, tons mais claros, tons pastéis, que são tons que transmitem elegância. Legal. Então, por exemplo, eu vou com esses tons. Sim. Você não vai me ver de preto. Aquele padrão, aquele... Gente, inclusive eu descobri que eu não tenho roupa preta, acredita? Esses dias eu fui fazer um freelancer para um fotógrafo. Daí eu olhei e falei, gente, eu não tenho roupa preta. Fui o único diferente da equipe, mas eu preciso pedir desculpa pra ele. Mas assim, eu não tinha roupa preta. Então, por exemplo, preto é uma cor que você não vai me ver usando. Não que o preto ele passa algum tom ruim, não. Obviamente, depende de como você tá vestido, né? Sim. Se você tiver com uma roupa elegante preta, nossa, você tá ali uma autoridade, entendeu? Mas é uma autoridade que talvez não seja tão elegante. Dependendo da roupa que você tá usando, vai ditar isso, sabe? Então, por exemplo, uma calça jeans. Uma calça jeans. Eu não vou usar uma calça jeans. Você não vai me ver vendo. Você não vai me ver usando uma calça jeans. Mas assim, não porque, ai, nossa, é feio. Não é isso. É porque eu não quero transmitir uma imagem de eu tô vestindo o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. Só.
sabe? É o contexto, né? É o contexto. Exatamente, porque, por exemplo, quando a gente vai sair na correria, o que a gente olha primeiro? A calça jeans. Né? A calça jeans. Mais batida. Você entendeu? Então, justamente por isso, você não vai chegar lá, você não vai montar o seu look, por exemplo, pra sair. Isso aqui, por exemplo, eu fui e comprei, tá, gente? Comprei um look novo. Olha aí. Então, eu fui lá, comprei um look novo, justamente pelo contexto do que a gente ia falar. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, é saber estruturar isso. Muito bom. Obviamente, no ramo dos negócios, isso é extremamente importante, tá? As cores que você vai usar. Se você chega com um vermelho meio desbotado, em Alphaville, por exemplo, você vai comunicar que você é uma pessoa desleixada. Entendeu? Então, tem que ter esse feeling de, por exemplo, onde eu vou e como eu vou. Tem que ter essa preparação. Olha tá? aí. E isso comunica muito. Olha aí, gente, tá vendo? Tá vendo? Nos próximos episódios vocês vão ver outras pessoas aqui. Tá vendo? Olha, como que você está comunicando a sua mensagem, como que você está comunicando a sua apresentação, quem você é de fato, olha, tem tudo isso aí. Estamos aprendendo aqui. Eu tinha certeza que esse episódio ia ser maravilhoso. Deu uma pegada aqui na gente um pouquinho, mas... faz parte, estamos aprendendo, faz parte. Entrando para o posicionamento agora de imagem na igreja. Isso. Por exemplo, agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Eita, agora... um pouquinho mais pesado. Se você vai me aparecer de vermelho num vídeo da sua igreja, você está transmitindo o quê? Você não está transmitindo uma imagem de humildade. Você está transmitindo uma imagem de peso. Entendeu? Não de peso no sentido ruim, sim, mas assim, você está se colocando, tipo assim, eu estou um degrau a mais. Você comunica isso. Então, entender, quando eu falo de entender os tons das cores, o significado das cores, é justamente por isso. Uhum. Porque, por exemplo, eu vou fazer um vídeo para divulgar um evento da minha igreja. Eu não vou usar uma cor vermelha. Sim. Sabe? E, obviamente, gente, não só o vermelho. Por exemplo, eu não usaria um verde. Mas, dependendo do contexto, eu usaria. Sim. Por exemplo, teve uma época... Na última igreja que eu tava, que a gente fez a campanha do Congresso de Jovens toda preta, verde e cinza, se eu não me engano. Que ficou incrível. Então, usar essas cores naquele contexto, sim, top. Fez total sentido com toda a identidade visual do evento, de tudo que estava acontecendo ali. Então, foi legal. Entendeu? Agora, a partir do momento que eu uso isso, o verde, por exemplo, ele não transmite uma mensagem de elegância, ele não transmite uma mensagem de humildade. Entendeu? Por que eu vou usar até anotar a sopa verde que eu tenho lá, meu pai do céu. Não, mas assim, ó. Gente, uma coisa, assim, pra deixar claro também, uma coisa que a gente não pode fazer, ai, nossa, são cores que não podem ser usadas? Não. Sim, sim. Entendeu? Foi o que eu falei, é o contexto. É o que você vai falar. Sim. Sabe? A sua vestimenta ela tem que estar alinhada com o que você vai falar também. Porque vai transmitir isso. É a mesma coisa de eu estar falando de posicionamento de imagem e eu chegar aqui com uma regata e uma bermuda. Sim. Uhum. Entendeu? Então, as cores que você vai usar, a forma que você vai se vestir, precisa estar alinhada com o que você vai falar. Sabe? E uma coisa que agora trazendo um pouquinho para essa parte da fotografia, que é extremamente principal, é você sempre estar na altura dos olhos das pessoas, para gravar, para fotografar, para tudo. E isso eu tô falando no contexto de igreja, tá? Então, por exemplo, sempre estar na altura dos olhos, que isso comunica a humildade. É uma mensagem escondida que ela diz assim, eu não sou melhor do que você e você também não é melhor do que eu. Nós estamos no mesmo nível de igualdade. Sim, que legal. Então, e isso até mesmo quando a gente vai conversar com uma criança, por exemplo, onde que eu aprendi isso? Não foi nem na fotografia, foi na pedagogia que eu fiz. Eu fiz um tempinho aí de faculdade de pedagogia. A gente baixa na altura a gente baixa na altura para falar. Exatamente. Entendeu? Aprendi isso também na pedagogia. Humildade. Sabe? É de você falar, tipo assim, olha, eu não sou melhor que você não é melhor do que eu, nós estamos iguais, mas eu posso te ajudar e você pode me ajudar também. Sim. Entendeu? E eu acho que essa é uma das maiores mensagens que a gente, como cristão, precisa pregar. Sabe? E ter esse entendimento é surreal, gente. É de explodir a mente. Cara, muito bom, muito bom. Ó, eu lembro que um tempo atrás
tem até profissionais. Eu vi que tem profissionais que tratam da coloração que combina com o seu tom de pele, né? Sim, exatamente. Porque tem isso. Tem a coloração do seu corpo, né? Da sua cor. É muito tem interessante isso também. É às muito vezes interessante. eu via a menina colocava um pano, peça, né? Assim, só para mostrar a cor, como é que ficava o rosto dela. Aí o rosto ficava escuro. Aí colocava uma outra cor, o rosto já... Exatamente. Então, gente, é isso que eu tô falando. As cores, elas comunicam sim. Só que a gente não precisa também olhar sempre com um lado ruim. Sabe? Tudo tem que ser alinhado. Sim. Mais uma vez, a gente precisa alinhar a mensagem, a gente precisa alinhar a nossa vestimenta, precisa alinhar tudo. Você vai chegar para gravar um conteúdo para o Instagram da sua igreja de qualquer jeito? Não vai. Você vai pensar na roupa que você vai usar. E é exatamente isso que precisa acontecer. Entendeu? Você não... Por exemplo, ó, eu fotografei um congresso de mulheres o ano passado, em Sumaré. A identidade do congresso era toda rosa. E as pessoas que estavam lá amaram essa identidade e as mulheres estavam vestidas de rosa. Então, assim, foi o que eu falei, é o contexto. Ah, mas o que o rosa está comunicando? Naquele contexto, estava comunicando elegância. Sim. Porque elas estavam muito elegantes. E casava com a identidade visual do evento e de tudo que estava acontecendo ali. Sabe? Então, é justamente você ter esse feeling mesmo. Você precisa se programar para a roupa que você vai usar e para o que você vai falar. Exatamente. Eu lembro de ter lido um livro 2011, 2012, por aí. Eu fui num showroom. Minha família teve loja de roupa, né? Então a gente foi lá em Fortaleza pro showroom da marca para escolher as peças, enfim. E aí teve uma palestra, um palestrante que eu lembro até o nome dele, era Jussier Ramalho. E ele tinha um livro, ainda tem, né? Um livro que o título era Você é a Sua Marca. Só que naquela época, há pouco mais de 20 anos atrás, a gente não 15, né? Não, sei lá, 12, 11. Agora tu me pegou. Não dava tanta importância para isso, né? Não dava. Sim. Você é a sua marca? Como assim, né? Estava começando ali no mercado de trabalho e tudo. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vê a importância, né? Sim, tudo exatamente. comunica. Tudo comunica. Por exemplo, você acha que eu iria assim para uma aldeia? Não, obviamente. Não, gente, eu tô indo lá para servir. Sim. Não faz sentido eu ir assim, sabe? Então, não criaria nem conexão, nem identificação. Não, na verdade, eu me passaria como uma pessoa arrogante. Entendeu? Então, precisa ter esse feeling de como você vai se vestir nos locais que você está. Eu li o livro uma vez, a gente estava falando aqui antes que eu precisava, eu vim com isso na minha cabeça e falei, eu preciso falar sobre isso. Criatividade. A criatividade, eu acredito que todas as pessoas são criativas. Sim. Se a pessoa vir falar pra mim, Richard, eu não sou criativo, não aceito isso. Você é criativo. Você só tem que entender como que você acessa essa criatividade. Por quê? A criatividade, ela é uma parte da natureza de Deus em nós. Como a justiça também. Isso aí. Entendeu? Sim. Então, a criatividade, ela é uma parte da natureza de Deus em nós. E aí, como que eu ativo isso? Eu, Richard, ativo isso lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor. E eu já percebi que quando eu tô assim, daquele jeito, vamos fazer jejum, oração, tudo no mesmo dia, é o dia que eu tô mais criativo. Então, isso foi uma forma de acessar essa criatividade, sabe? E foi até o livro Uma Artesã, o nome. Inclusive leiam, é maravilhoso. Esse foi o livro que explodiu a minha mente com essa informação. Sim. Porque até então, criatividade para mim era mais um instrumento. Não era uma coisa que, tipo assim, eu acesso. Não. Era um instrumento. Tipo assim, não, a pessoa vai se tornar criativa. E, na verdade, não. Isso já está na nossa natureza. É intrínseca do ser humano. Exatamente, por conta dessa natureza de Deus em nós. Exatamente. E quando a gente entende também que a gente não cria nada, que o único criador é Deus. No e máximo que a gente co-criamos, né? No máximo co-criamos. Co-criamos. Exato. Só co-criamos, porque as nossas criações, elas vêm de outras ideias. Exatamente. Entendeu? Em algum momento na nossa vida a gente já viu isso, a gente já prestou atenção nisso. Então, a gente não cria nada, tá? A gente só descobre coisas novas que já existiam, que quem criou foi Deus. Exato. E aí, a gente entra nesse contexto de, por exemplo, como que você... Por isso que eu falo, a nossa vida precisa
da mídia precisa estar muito alinhado com Deus, justamente por isso. Porque você está ativando a natureza de Deus dentro de você. Então você precisa estar muito alinhado com Deus. Eu sou de uma época, por exemplo, de 2015, por aí, que a mídia era só um trabalho dentro da igreja. Sim. A mídia não era uma coisa tão relevante. Qualquer pessoa pode entrar na mídia de qualquer jeito. Então eu sou de uma época assim. Só que eu sou uma pessoa também que eu lutei muito contra isso. Que eu falei assim, não é assim que funciona. A mídia também tem o mover do Espírito Santo. Sim. A mídia também... não é um ministério, a gente sabe que não é um ministério. Mas é uma ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos. E assim, a gente não tá sabendo usar direito. A gente precisa de fato usar a mídia para a missão de Deus, sabe? Então, quando eu falo de criatividade, é exatamente isso. A gente precisa ativar isso estando mais perto de Deus. E sabe o ambiente propício para isso? Para a criatividade ser ativada? É no ambiente da igreja. Exatamente. Você falou, não lembro qual foi o episódio, mas você estava falando, e isso é muito verdade o que você falou, que a igreja, o ambiente da igreja produz profissionais para o mercado, para o mundo da sociedade. É um exemplo. Começou lá no EMU, né, fotografar. Exatamente. Isso é uma verdade assim poderosa. Quantos profissionais a igreja produz? E quantas pessoas são ativadas dentro desse ambiente? Criatividades ativadas, né? Exatamente. Habilidades ativadas ou potencializadas dentro desse ambiente. E a gente precisa, na verdade, fomentar isso dentro mesmo dos ambientes da igreja, para que a gente consiga continuar avançando quanto igreja e servindo, né, ao mundo, apontando para Cristo, né? Cara, é fantástico isso. Apontar, de fato, né, aquilo que a gente faz para Jesus. Isso vai potencializar não só a atividade ali, como a gente vai poder levar isso para fora do contexto da igreja, como esses exemplos, né, de profissionais que surgiram no contexto da igreja. Imagine só, quantas pessoas passaram já pela sua vida que foram ativadas em suas criatividades, habilidades, talentos que você, de alguma maneira, conseguiu influenciar, algumas delas dentro do ambiente da igreja, outras não, mas aquilo que Deus ativou em você serviu para alcançar outras pessoas. Exatamente. É o que nós falamos aqui no Carral. É a gente entender quem somos em Deus, nos posicionarmos e ser relevantes no meio, nos lugares onde Deus tem nos plantado. Exatamente. É isso, é sobre isso, né? É o Felipe ser relevante através da habilidade que Deus deu para ele, você e todos aqueles que estão nos assistindo, para a gente impactar o mundo, né? Apontar, quando a gente diz impactar, não que nós sejamos conhecidos. Sim. Mas apontar para ele. Exatamente. Cristo, né? Exatamente. E se a gente for ver realmente no contexto de posicionar, né? Posicionar é você tirar algo daqui e colocar aqui. Isso é posicionar. Então, quando a gente entra nesse assunto, nós precisamos ser tão firmes da verdade que nós acreditamos que ninguém vai poder tirar a gente do lugar que a gente está aqui para colocar aqui. Entendeu? E posicionamento, gente, é isso. É a pessoa, tipo assim, olhar para você, ela enxergar a verdade que tem em você, sabe? É ela entender o que você está comunicando e ela entender também que, por exemplo, essa pessoa é diferente de mim, mas a verdade dela também conta. Sabe? Porque, e quando eu digo de verdade, é no sentido da mensagem, sabe? A mensagem dela também conta. Eu não vou tirar ela daqui para colocar aqui. Entendeu? Então, a gente precisa, quando a gente entende sobre posicionamento, a gente precisa entender isso. Nós, como igreja também, precisamos estar tão posicionados a ponto das pessoas não enxergarem alternativas de nos tirar de onde a gente está. Sim. Forte essa, Forte. Anotou? Eu vou pegar depois lá. Vou rever e vou anotar essa daí. Exatamente. Porque essa chave aí é poderosa. Essa chave é poderosa. Olha, infelizmente, né, o nosso tempo... A gente tem um tempo, né? Por mim, nós ficávamos aqui, a noite toda, como a gente sempre comenta, né? Foi muito relevante esse episódio de hoje. Tenho certeza que as pessoas aprenderam muito. E diante de todos esses ensinamentos, mensagens e recados, Richard, eu quero que você deixe uma última mensagem para quem está nos assistindo,
Você pode olhar ali para a câmera. Perfeito. Sobre posicionamento, sobre missão, sobre vida com Deus. Sim. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Gente, primeiro, o posicionamento de vocês precisa estar alinhado também com a verdade de Deus. Não adianta você querer ter um posicionamento de imagem ou até mesmo um posicionamento como pessoa se a sua verdade não está alinhada com a verdade de Deus. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, busquem o Senhor acima de todas as coisas. Busquem Ele e, de fato, vocês vão destravar essa criatividade. Vocês vão destravar essa criatividade e o posicionamento vai ser muito mais firme. Tanto da sua imagem, da mensagem que você comunica e do que você transmite. Se você tá aqui para transmitir só autoridade, você tá no lugar errado. Você tem que entender que antes de transmitir uma autoridade sobre algum assunto ou alguma coisa, você precisa ser humilde. E como que a gente aprende a ser humilde? Com Jesus. É isso. Uau. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, viu? Glória a Deus de verdade. E a missão tá bem ligada a isso também. Exato. Porque a mídia, ela faz parte da missão de Deus. E a gente tem que interpretar isso. E entender qual é a parte da mídia com o plano do Senhor. Para que a gente realmente alcance os confins da terra. Amém. 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 E aí, Alan? Mais uma vez, muito obrigado aí pela eu que agradeço, sua gente. presença, pela honra que você está nos dando de participar do Carralcast, né, de compartilhar todo esse conteúdo que você adquiriu aí ao longo da sua jornada, de poder te conhecer melhor, a tua história, dentro do contexto igreja, dentro do contexto profissional. Sim. A gente vê o brilho de Cristo em você, no modo que você fala a respeito daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sim. Que o Senhor continue te abençoando, que você continue impactando todos os ambientes que você frequenta, né, sendo essa bênção poderosa e que o nome de Jesus seja ainda mais conhecido através da sua vida. Viu? Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, um episódio novo aqui. E continua nos assistindo, ativa o sininho, inclusive, novamente. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que todo mundo precisa aprender as lições que nós aprendemos aqui hoje. Né, Alan? É isso aí, gente. Mais uma vez, o nosso muito obrigado para vocês que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria estar com vocês por aqui. E, como o Felipe falou, continue nos seguindo aí através das nossas redes sociais. Compartilhe aí depois esse vídeo com mais pessoas aí no grupo das igrejas também. E lembrando, Felipe, para a gente terminar, né? Você que quer ser parceiro aí do Carralcast, pode nos procurar através do nosso Instagram, né? @Carralcast. Manda lá para a gente uma mensagem no direct também. Isso aí. E eu também não posso deixar de agradecer o DG Studio, que nos proporciona essa qualidade, né, para a gente poder fazer o nosso podcast. Então, muito obrigado a toda a equipe do DG Studio, que está sempre nos assessorando aqui, para que a gente consiga entregar essa mensagem para você do outro lado com qualidade, né, e relevância também. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço nosso para todos vocês e até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Até Tchau. mais.